primeiramente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, leremos os versículos 29, 30 e o versículo de número 31 para a nossa meditação nesta noite. Assim está escrito: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Tome o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nesta noite a nossa pretensão é discorrer por ela. Glória a Deus. Meus amados, todos nós sabemos, e é do conhecimento de todos, que quando nós lemos o livro do profeta Isaías, logo percebemos que nos seus primeiros 39 capítulos, Isaías trata com a nação de Judá, apresentando-lhes juízos, apresentando-lhes um castigo vindouro, apresentando-lhes algo que iria lhes acontecer por intermédio e por permissão do próprio Deus, em virtude daquilo que eles haviam cometido, em virtude do pecado, em virtude da rebeldia, em virtude da desobediência do Deus Todo-Poderoso. Todos nós sabemos que a nação de Judá foi uma nação escolhida por Deus para que levasse os seus preceitos. A nação de Judá, ora estava na presença de Deus, ora estava distanciando-se de Deus. E foi justamente este movimento cíclico que ora estavam na presença de Deus e que ora abandonavam a presença de Deus, que fez com que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, levantasse o profeta Isaías como um arauto, como alguém que se levantara em meio a uma nação que estava seguindo para a sua pior fase, uma nação que estava vivendo o seu opróbrio, uma nação que estava distante da presença de Deus, pois foi neste cenário que Deus levanta o profeta Isaías para vaticinar, para profetizar-lhes, anunciando de um juízo vindouro, um juízo que brevemente haveria de vir contra a nação de Judá. Embora Isaías profetizou dos anos 740 ao ano 680 a.C., mas foi este o arauto que Deus levantou para profetizar a nação de Judá. Note que, ao lermos o livro do profeta Isaías, logo percebemos que o capítulo 40, o capítulo que estamos tomando como base para a nossa meditação nesta noite, é um capítulo que mostra-nos, é um capítulo que serve como um divisor de águas no livro do profeta Isaías, pois até o capítulo 39, Deus trata com a nação de Judá. Deus mostra-lhes os juízos que haveriam de vir, mas o mesmo Deus que mostra o juízo, o mesmo Deus que apresenta um julgamento vindouro, é o mesmo Deus que a partir do capítulo 40 começa agora a apresentar ao povo de Judá
a restauração, começa agora a apresentar ao povo de Judá uma renovação. Nesta noite, olhando para o texto que nós lemos e baseando-me no texto que lemos, eu quero lhes falar sobre, em tempos difíceis, a graça é quem nos sustenta. Quando eu olho então para o capítulo 40 do livro do profeta Isaías e analisando o conteúdo que está inserido nele, os versículos que nós lemos, nós podemos extrair daqui algumas verdades que estão inseridas no contexto do texto. Nós podemos extrair daqui algumas verdades que vão nortear a nossa vida, algumas verdades que vão nos ensinar que a graça de Deus não é apenas uma graça salvadora, não, que a graça de Deus, ela não é apenas uma graça que nos salva, um favor imerecido, embora eu e você não mereçamos a graça de Deus, mas a graça de Deus, ela vai além daquilo que eu e você pensamos ou imaginamos. Então, baseando-me neste texto, eu quero trazer-lhes aqui algumas verdades que estão inseridas, que estão embutidas nos versículos que nós lemos. E qual é a primeira verdade que eu extraio do texto? Está justamente localizado no versículo de número 29. Se não perceba comigo, o texto nos diz assim: que ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A primeira verdade que nós encontramos no texto é que a graça é quem reconhece a nossa realidade. Percebam que o texto é bem claro, o texto é bem lógico em nos dizer que Ele dá, é Deus quem dá vigor, não é o homem que tem em si vigor, pois o contexto que está sendo apresentado aqui é um contexto aonde o povo estava saindo, aonde o povo estava vindo de repreensões, aonde o povo estava vindo de mensagens de juízo. Agora eles ouvem uma mensagem de renovação, e indo além disso, o próprio Deus, através do ministério profético de Isaías, está dizendo que Ele dá vigor alcançado. Note que o vigor que é dado não é alguém que já estava em atividade, não. O vigor que é apresentado aqui não era alguém que estava caminhando, que estava já em atividade, mas o texto é claro em nos dizer que Ele dá vigor alcançado. Ou seja, quando eu olho para esta explicação, quando eu olho para este texto, logo eu entendo que muitas vezes eu e você que estamos aqui passamos por tempos difíceis, passamos por fases complexas, passamos por momentos que muitas vezes imaginamos e pensamos que nós não vamos suportar, que nós iremos sucumbir diante das vicissitudes, diante dos problemas que se levantam, e muitas vezes queremos colocar em nós uma couraça, ou queremos colocar em nós uma máscara de força, queremos apresentar algo que vai além de nós. Olhe para você, imagine você, quantas lutas você já passou, quantos problemas você já passou, quantas vezes a dificuldade bateu à sua porta, quantas vezes você olhou para a situação em que você estava e imaginou consigo: não serei capaz de suportar. Mas nesta noite eu apresento a você a graça que reconhece a nossa realidade. E qual era a sua realidade? Ou qual é a sua realidade hoje? Quem sabe o cenário da sua vida é um cenário crítico, é um cenário caótico, é um cenário onde você olha para você agora e não vê solução para aquilo que você está passando, e de fato em si ou em ti não há solução para este problema em que você está passando. Quem sabe nesta noite você está até se apresentando para os irmãos, para os amigos, para os familiares, como alguém que está suportando, mas no fundo, dentro do
do seu peito. Somente você e Deus sabe a situação que você está. Quem sabe você que adentrou aqui nesta noite, entrou com o seu coração amargurado, entrou aqui nesta noite cansado, diante desta dificuldade que está aí batendo a sua porta. Mas por mais que você tente esconder de tudo e de todos que estão aqui, eu venho lhe dizer que de Deus você não esconde. Deus conhece a situação que você está. Deus conhece como está o teu coração aqui nesta noite. Deus conhece como você entrou aqui. Quem sabe quem está ao seu lado não imagina, não tem noção de como você entrou aqui. Mas o Deus Todo-Poderoso que falou por intermédio do ministério do profeta Isaías é um Deus que te conhece, é um Deus que sonda o teu coração, é um Deus que esquadrinha a tua alma, é um Deus que nesta noite está olhando para você e está lhe dizendo que operando eu, não há ninguém que possa impedir o meu agir. Sabe o que eu quero lhe dizer nesta noite? Quem sabe até o momento da sua vida tem sido uma fase tão difícil, tão cruenta, tão cruel, que você não sabe como que você está aqui. Mas eu quero que você entenda uma verdade: você só está aqui porque a graça conhece a nossa realidade. Você só está aqui porque em tempos difíceis é a graça que nos sustenta. Em tempos difíceis é o Deus Todo-Poderoso que nos sustenta. Em tempos difíceis é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva, é Ele que nos mostra o caminho a ser seguido, é Ele que nos toma por nossa mão direita e nos diz: tu és meu. Deus não te desamparou diante desta situação que você está, mas Ele permitiu que nesta noite você estivesse aqui para ouvir que a graça reconhece a tua realidade. Ei, meu querido, a tua realidade Deus conhece muito bem. A tua realidade você não esconde de Deus. Você pode esconder do pastor Edilberto, você pode esconder dos pastores que estão aqui, mas de Deus você não esconde. Deus conhece a tua realidade. Deus conhece a tua realidade. Deus conhece o teu coração. Você, quem sabe que entrou aqui nesta noite, nem imagina como você entrou aqui. Eu falo debaixo da autoridade da unção do Espírito Santo de Deus. Nesta noite Deus marcou um encontro, foi contigo. Glória a Deus. Pessoas que adentraram aqui nesta noite, que somente Deus sabe a situação que você está. Totalmente desfalecido diante dos problemas, diante das dificuldades, mas o Senhor lhe permitiu entrar aqui nesta noite para você ouvir, por diversas vezes que foram mencionadas aqui, que é em tempos difíceis que a graça te sustenta. É a graça quem está te sustentando, é a graça quem está te mantendo de pé. É a graça de Deus que está lhe permitindo estar aqui nesta noite. Por mais que você olhe para a situação que lhe rodeia, mas você não consegue compreender como está suportando. Mas eu quero que você saiba de uma verdade: você só está suportando é porque Deus está contigo, é porque Deus está olhando para você. Note que o versículo de número 29 nos diz que Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia! A Bíblia é muito clara. O profeta Isaías é usado de uma forma veemente para dizer a uma nação que estava indo de mal a pior, que quem lhes daria força era um, senão o próprio Deus. Então nesta noite eu quero que você
você saiba disso. Quem lhe dará força para suportar as lutas, as dificuldades, os problemas que estão batendo a sua porta é senão o Deus dos céus. Se você acredita nesta verdade, então eu já quero lhe convidar a este momento a fechar os seus olhos e adorar a Ele. Sabe por quê? Porque enquanto você está adorando aqui, Ele está te sustentando. Enquanto você está adorando aqui, Ele está liberando a sua bênção, Ele está lhe dando vigor, Ele está multiplicando as suas forças para que você não sucumba diante da vicissitude e das lutas que têm se levantado contra a sua vida. Agora, olhando para nós mesmos, nós podemos até imaginar que nenhum de nós que estamos aqui estamos passando por lutas. Lendo engano de quem pensa assim. Porque todos nós que estamos aqui, pastor Edilberto, passamos por lutas. Todos nós que estamos aqui, meu nobre pastor, passamos por dificuldade. Todos nós que estamos aqui já vivemos fases, já vivemos momentos da nossa vida que nós não imaginávamos que iríamos suportar. Agora pense você, faça uma introspectiva e lembre das lutas que você passou, das dificuldades que você passou, dos momentos de lutas que se levantaram contra a sua vida. E quem sabe até disseram para você que você não iria suportar. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer. Olha você aqui, vitorioso, vitoriosa. Olha você aqui nesta noite, adorando ao Deus Trino, adorando ao Deus que tem poder para mudar a minha situação e a tua situação. Basta uma palavra dele e a tua situação pode ser revertida nesta noite. Sabe por quê? Porque para ele não importa o estado das forças que nós temos. Para ele só importa uma coisa, é que ele é aquele que pode nos levantar das dificuldades e das lutas que estamos passando. Então eu quero que você entenda uma coisa: quem te levanta, quem te sustenta, quem te guarda é a graça do Deus Todo-Poderoso. A segunda verdade que nós encontramos aqui está registrada no versículo de número 30. A graça que expõe a nossa insuficiência. Percebam que Isaías fala ou relata da seguinte forma, dizendo: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Note que Isaías, ele apresenta de forma contundente, afirmando de forma categórica que os jovens certamente cairão. Quando eu olho para esta expressão e analisando o versículo de número 30, logo eu entendo que a graça, ela expõe a nossa insuficiência, ou seja, eu e você não somos capazes de nada, eu e você não podemos fazer nada. Isaías apresenta aqui a figura de uma juventude, de jovens varonis, jovens que possuem vivacidade, jovens que possuem plena saúde, jovens que para se cansarem é necessário muito esforço físico, mas o texto diz que os jovens cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Sabe por quê? Porque em tempos difíceis Deus nos confronta com nossas limitações, Deus nos mostra que nós temos limites e que nós somos incapazes de suportar as dificuldades que se levantam contra nós. Pois quando você analisa este contexto do versículo de número 30 e vê a expressão que os jovens se cansarão, Isaías faz aqui um contraponto. Ele apresenta um jovem se cansando, ele não apresenta um ancião se cansando, ele não apresenta uma anciã se cansando, não, mas o texto diz que os jovens se cansarão, que os jovens irão cansar-se e que certamente eles cairão. Mas o que eu quero que você entenda é que quando eu olho para esta
esta expressão, que os jovens se cansarão, Isaías estava querendo nos apresentar, estava mostrando à nação de Judá, que por mais que ele utiliza-se da figura de um jovem, mas ele diz também que o jovem tem limites, que o jovem não é ilimitado. Ou seja, você que está aqui nesta noite, que me ouve aqui nesta noite, quem sabe você já chegou nos seus limites, quem sabe você já passou daquilo que você imaginava que suportaria. Isso tudo é para que você entenda que você possui os seus limites, que você tem os seus limites, que você não é alguém ilimitado. Meu pastor, quantas lutas o Senhor já passou, quantas dificuldades o Senhor já passou, e quem sabe, se fosse para olhar para a limitação do Senhor, o Senhor não estaria aqui hoje, mas o Senhor só está aqui hoje, porque o Deus dos céus olhou para ti, e com a sua graça imensurável, lhe deu força, para que o Senhor estivesse aqui nesta noite. A mesma verdade eu transmito a vós outros que me ouvem aqui nesta noite. Quantas lutas você não passou, quantas dificuldades você já passou na sua vida, e você entendeu consigo que o seu limite era curto, que o seu limite era pequeno, que olhando para ti mesmo, você não era capaz de suportar nada. É por isso que Isaías vai dizer que os jovens se cansarão, que os jovens certamente cairão, para que nós pudéssemos entender que a graça de Deus expõe os nossos limites, expõe as nossas limitações. Agora, o que nós temos que compreender e entender aqui nesta noite, que o fato de nós termos passado por dificuldades e suportado e transposto todas elas, não se deu por mérito pessoal teu. Você só está aqui porque Deus permitisse que você estivesse aqui. Porque se fôssemos olhar para as nossas capacidades, o que seria de nós? O que seria de nós? Porque é em tempos difíceis que nós descobrimos que não adianta ser jovem, não adianta ter talento, não adianta ter dinheiro, ser rico. É a tempestade, ou melhor, a tempestade não escolhe quem vai abalar de forma alguma. Mas uma coisa eu tenho certeza: por mais que se levante a tempestade contra nós, aquele que está no barco, aquele que está no barco, aquele que está no barco, é aquele que tem poder para repreender o vento, para repreender a tempestade, para dar ordem ao mar, acalma-te. É o mesmo Deus quem falou ao profeta Isaías desta forma: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Pois é essa graça que desmonta o nosso orgulho. Porque às vezes, meus queridos, o orgulho quer tomar conta de nós. Às vezes nós nos transformamos em pessoas orgulhosas e olhamos apenas para nós mesmos, achando que só suportamos tudo que suportamos é porque nós temos força e somos capazes de suportar por nós mesmos. Quantas vezes eu e você não deixamos o orgulho tomar conta de nós? Mas é nos momentos das tempestades, é em tempos difíceis que nós descobrimos que nós não somos nada. Que nós não somos capazes de suportar nada. Lembre, as dificuldades que você passou. E volto a enfatizar em alto e bom som aqui, pessoas que estão aqui nesta noite, que a dificuldade está tão grande na sua vida, que você está imaginando que vai sucumbir. Uns no âmbito familiar, outros no âmbito da saúde,
outros no âmbito financeiro, mas a dificuldade está aí, martelando dioturnamente. Mas esta mesma dificuldade que está aí martelando dioturnamente, ou dioturnamente, da mesma maneira que a dificuldade está aí, existe um Deus que dioturnamente está olhando para você, está lhe guardando, está lhe protegendo, está lhe projetando, está lhe impulsionando, está lhe ajudando, e está dizendo para você aqui nesta noite, que operando eu, não há ninguém que possa impedir o meu agir. Você pode adorar a Ele? Deus muitas vezes permite que nós cheguemos ao nosso limite, para que nós podemos aprender que o ser humano possui limites. Deus permite que nós entremos em épocas difíceis, para nós entendermos que não é o fato de o servirmos que nós estamos livres de passar por situações complexas. Deus permite que eu e você entremos nisto que você está passando hoje, para que você possa entender que o único que pode te dar vitória é Deus, que o único que pode lhe ajudar é Deus. Por mais que você pense consigo em outras circunstâncias que você já passou, que você conseguiu passar por ela em virtude da sua força, quantas vezes você não pensou isso? Quantas vezes você não imaginou que você conseguiu passar a dificuldade porque você é autossuficiente? Quem colocou esse pensamento em teu coração? Se não fosse Deus, o que seria de nós? Uma palavra que nos confronta aqui nesta noite, mas é a graça de Deus. É uma palavra que nos confronta aqui nesta noite e nos mostra que nós, de nós mesmos, não somos nada. Se não é Deus na tua vida ou na minha vida, o que seria de mim? O que seria de você? Mas estamos aqui nesta noite para ouvirmos esta palavra, que só somos o que somos, só temos o que temos, só estamos aonde estamos, porque a graça de Deus nos alcançou, porque o nosso Deus nos sustentou, e não foi simplesmente porque na força do nosso braço nós éramos capazes. A Bíblia ainda nos apresenta neste texto uma terceira verdade. Que verdade é esta? Está registrada no versículo de número 31, quando diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A terceira verdade que nós encontramos aqui é que a graça renova a nossa esperança. Por mais que eu e você estejamos passando por dificuldades, mas nós sabemos que o Deus que está conosco é o Deus que nos sustenta. Na verdade, quando nós olhamos para o Evangelho segundo escreve Marcos, no capítulo de número 4, a Bíblia nos diz que Jesus prega durante todo o dia na cidade de Cafarnaum, e chegando já o fim da tarde, Jesus dá ordem aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Jesus está dizendo aos seus discípulos, dando a eles uma ordem para que passassem do outro lado. Mas o que é interessante é que Jesus, quando dá a ordem aos seus discípulos, Jesus se coloca nesta embarcação, dizendo: passemos do outro lado. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles que estariam com eles, que estaria junto deles, que só atravessariam o mar da Galileia juntamente
juntamente com eles, ou seja, Jesus não iria os deixar sozinhos, porque Jesus estaria juntamente com eles no barco. Diz a Bíblia que em dado momento daquela travessia, o mar se levanta, uma tempestade de vento, o texto nos fala em Marcos capítulo 4, se levanta contra aquela embarcação, a água vinha sucumbindo aquele barco. Lucas vai dizer que os discípulos estavam em perigo, mas o que é interessante é que a Bíblia nos fala que mesmo diante daquela tempestade, Jesus estava na polpa do barco dormindo. Quando eu olho para esta expressão, que Jesus está na polpa do barco dormindo, eu indago comigo, porque Jesus não estava na proa, que era à frente da embarcação, mas ele estava na polpa do barco, na traseira do barco. É porque é na traseira que ele dava direção, é na traseira que o barco é conduzido. Então sabe o que eu quero lhe dizer? A graça que nos renova, ou a graça que renova a nossa esperança nesta noite, está aqui para lhe dizer em alto e bom som, que Jesus está na direção do teu barco. Jesus não está lhe abandonando não, à deriva de forma alguma. Jesus está na direção do teu barco. Quem sabe você pensa que o teu barco está à deriva, singrando as águas desta vida. Mas eu digo para você nesta noite, a graça, ela renova a sua esperança, ou seja, Jesus está no teu barco. Aí o texto nos fala em Marcos 4, que os discípulos, ao verem todo aquele cenário, eles chegam a Jesus e dizem: mestre, não te importas porque pereçamos? Diz o texto que Jesus levanta, repreende o vento e acalma o mar. Agora, o interessante é que o mar da Galileia, o lago de Genezaré, é um lago de água doce, e água doce por si só, todos nós sabemos que não gera onda, a não ser se o vento gerar a onda, através da movimentação das águas. E o que é lindo neste texto, é que Jesus não repreende as ondas, Jesus repreende o vento, porque Jesus, ele não vai primeiro no efeito, mas Jesus vai primeiro na causa. Aleluia. Porque uma vez que a causa é sanada, que a causa é repreendida, logo o efeito se encerra. Então o que eu quero lhe dizer nesta noite, a graça que renova a nossa esperança estará repreendendo a causa deste vento que se levantou contra a sua vida. Sabe por quê? Porque uma vez que a causa for repreendida, logo o efeito sanará. Agora, o que é interessante é que quando você olha para o versículo de número 31, logo nós entendemos que a graça de Deus, ela possui aqui 3 dimensões sustentadoras. E quais são? Primeiro ele diz que o Senhor renova as suas forças, e subirão com asas como águia. A primeira dimensão que nós encontramos aqui é que a graça nos eleva, para que quando nós estivermos passando pela situação mais crítica da nossa vida, Ele nos levante, para que nós possamos olhar os nossos problemas de cima, e entendemos que aquele problema que estamos olhando de cima, para o nosso Deus que está mais acima, não é nada. A segunda dimensão da graça que nós encontramos aqui, é que correrão e não se cansarão, ou seja, a graça que nos acelera, ou seja, estamos passando por mais difícil que seja a situação, a graça de Deus nos acelera, para que nós possamos transpor o mais rápido possível o problema que nós estamos passando. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel.
Porque o nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E quem sabe você está aqui nesta noite, imaginando consigo que o problema está demorando. Mas quando eu olho lá para Marcos capítulo 4, eu vejo que Jesus estava com os discípulos antes de entrarem no mar, sim ou não? Sim. Estavam com os discípulos quando a tempestade se levantou, sim ou não? Sim. Mas quando Ele repreende o vento e o mar, a Bíblia diz que houve grande bonança. E havendo grande bonança, Jesus também estava com eles no barco. Ou seja, Jesus está conosco antes da tempestade, durante a tempestade, mas também estará conosco quando a tempestade se findar. Quem sabe há pessoas que estão aqui nesta noite que estão antes da tempestade. Eu digo a você, Jesus está contigo. Quem sabe você está aqui nesta noite é no meio da tempestade, mas eu lhe digo nesta noite, Jesus está contigo. Mas quem sabe você já transpôs a tempestade, mas eu lhe digo também nesta noite, Jesus também está contigo. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo no passado, é o mesmo no presente e também é o mesmo no futuro. O mesmo Deus que falou aqui em Isaías 40 é o Deus que está falando contigo aqui nesta noite. Mas nós encontramos aqui ainda uma terceira dimensão. E que dimensão é essa? É que caminharão e não se fatigarão. É a graça que sustenta durante a rotina, ou seja, em tempos difíceis. A graça nos sustenta no dia a dia, na perseverança a longo prazo. Ou seja, o nosso Deus, Ele é um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Porque é em tempos difíceis que a graça nos sustenta. Com a permissão do pastor, eu convido você a se pôr em pé. Minha esposa, por favor, venha louvar a Deus com o outro louvor. Aleluia. Oh, aleluia. Nós estamos em uma campanha. Nós estamos em uma campanha, sim ou não? Sim. De cura e libertação, não é? Eu quero convidar você que adentrou aqui nesta noite, que encontra-se enfermo. Quem está enfermo aqui nesta noite? Levante a mão. Quem está passando por um processo de enfermidade? Levante a mão. Eu quero convidar você que necessita de Deus aqui nesta noite, uma vitória, sair do seu lugar e vir aqui. Isso. Glória. Jovem, Deus está entrando com providência na tua vida hoje, tá? Ele sabe da maneira que você entrou. Ele sabe que você veio falando com Ele no caminho deslocado da sua casa até aqui. A tua esposa, nem a tua esposa sabe como você veio da sua casa aqui hoje. Mas Deus vai com um encontro contigo para lhe dizer que Ele é contigo. E operando Ele, não há ninguém que possa impedir o agir dele. Abraça sua esposa. Aonde estão aqueles que estão enfermos? Alguém que está enfermo aqui nesta noite? Irmã, casal aqui. Aonde estão aqueles que precisam de Deus, uma vitória? Levante a mão. Os demais estão vitoriosos já, né? Coisa maravilhosa. Esse Deus é lindo. Tem pessoas vitoriosas, pessoas que precisam de vitória, e aqueles que, em nome de Jesus, serão curados aqui nesta noite.
Pode soltar o louvor. Oh, aleluia! Você que está aí atrás, na nave da igreja, se você estiver ao lado do seu familiar, abrace ele, por favor. Esposa, esposo, irmã, se puder abraçar o outro irmão, abraça o outro irmão que está do seu lado. Tem famílias aqui que podem abraçar uma vez. Olha aí. Isso. Isso, olha aí. Família e casamento. A família é a célula máter da sociedade, é o maior bem que nós temos. Feche os seus olhos aí agora. Glória a Deus. Agora é ele por um momento, agora é você e ele, tá? Vai doer, vai ter choro, o processo
Pai de bondade, Pai de misericórdia, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Senhor, isso aqui é a tua igreja, Pai, que está aqui, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Nesta noite eu te peço, Pai, visita, Pai. Atende os desejos dos corações. E os planos deles, Pai, estejam todos alinhados com o teu, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Vai tocando da palma dos pés na cabeça, Senhor. Nos guarda, Senhor. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos de Ti, porque nós estamos felizes. Nós somos pequenos, Senhor. E o Senhor é grande, Pai. E nada pode impedir, Pai. Os planos que o Senhor tem na vida dos seus filhos nesta noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Guarda cada um, Pai. Guarda cada família, Pai. Nós sabemos que a família é um projeto seu, Pai, que brotou no seu coração, Pai. E aquilo, Pai, que o homem uniu, Pai. Ou melhor, aquilo que o Senhor uniu, Pai. O homem não pode se separar, Pai. Então guarda, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz